a perspectiva de um verdadeiro vencedor. Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha, Deus continue abençoando as vossas vidas poderosamente. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Você precisa mudar a sua perspectiva, a sua forma como você vê, porque isso vai melhorar e vai mudar seus resultados na sua jornada, na maneira como você ora, na maneira como você anda, em todas as áreas. E a passagem que eu tenho para o seu coração se localiza no livro de Números, capítulo de número 13, bendito seja Deus, capítulo 13, verso 25, que diz assim, livro de Números, capítulo 13, verso 25, diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Agora o verso de número 33 diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Observe bem, vimos ali. E éramos aos nossos olhos como um gafanhoto. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. Dentro dessa passagem, vamos ver 12 homens separados para espiar a terra prometida. Eles foram selecionados representando as tribos de Israel. Esses homens passaram um espaço de tempo na terra que mana leite e mel, viram que a terra era boa, que era uma terra fértil, que era uma terra próspera. Só que o que acontece? Dentro de uma jornada, aquilo que vimos, a maneira como nós olhamos para as coisas, isso pode mudar as nossas ações, o que falamos, nosso comportamento. Isso pode ajudar ou prejudicar. Observe bem, versículo de número 27, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olharam, viram que a terra é boa, que a terra é fértil, uma terra maravilhosa. Eles reconheceram e disseram: verdadeiramente a terra mana leite e mel. É uma terra boa, é uma terra próspera. Tem pessoas que vai ver de fato que o negócio é bom, que é uma maravilha. Agora observe bem, 12 espias, 10 deles, dentre os 12, 10 vão ter uma visão limitada, vão ser negativos, e as palavras fazem muita diferença. Por isso você tem que estar atento àquilo que você ouve também, porque pode te influenciar. Observe bem, só que no meio do povo sempre vai ter pessoas que vai colocar porém. Deus disse para o povo que a terra mana leite e mel e que daria ao povo. E esses 12 espias passaram o espaço de 40 dias espiando a terra. 10 colocaram porém, 2 não. Quantas coisas você já presenciou na sua jornada, na sua vida? Quantas vezes você já observou coisas, mas sempre tem alguém que quer colocar um porém, que não vai dar certo, que não vai prosperar, que o negócio não vai fluir, que o negócio não vai acontecer. Porém, porque os seus olhos estão olhando para a circunstância, não o que está além da muralha, não o que está além do Jordão. Ele está olhando para o gigante, não para a solução, não para a bênção em si. Versículo 28 diz assim: O povo, porém, olha só o que eles disseram: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, que são gigantes. Aí chega no versículo 33, eles dizem: Ali vimos gigantes, filhos de Anak, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, eles se limitaram
A sua visão é limitada. Eles não conseguem enxergar além, sendo que Deus disse que eles iriam conquistar. Olha para o obstáculo, olha para o problema, olha para a circunstância. E quando nós focamos demais na circunstância, quando nós focamos demais no problema, sabe o que acontece? O problema fica maior. A circunstância parece que se agrava, se estende, se amplia. Quando você foca demais em algo que você está tentando solucionar, quando não é para resolver o problema, ou procurando meios para resolver o problema, a gente foca no gigante, a gente foca na muralha, vai ver que é grande, e eles, aos seus próprios olhos, dentro da sua mentalidade, da sua visão, eles olharam para si mesmos e disseram: nós somos pequenos demais, eles são grandes, nós somos pequenos demais, as cidades deles são fortificadas, nós somos fracos, nós somos limitados. Aquilo que você fala, isso pode implicar nos seus resultados, na sua fé, na sua jornada com Deus, na sua caminhada. Não diga para as pessoas que o problema é maior do que você, não. Olha só, há um Deus que é maior do que o seu problema. Eles disseram: nós somos aos nossos olhos como gafanhotos. E Deus disse para ele: olha, queria entregar a terra, que a terra seria um deles. Mas quando eles chegam na terra, eles veem que o negócio é maravilhoso, veem que a terra é uma cidade, a terra, as cidades, os locais eram bênção. Porém, eles colocam porém, sempre haverá pessoas que vai tentar colocar um porém na sua vida. Um porém nos seus negócios, um porém nos seus empreendimentos, um porém na forma como você tem se dedicado. Ah, porém, irmão, essa circunstância, porém isso, porém aquilo, não vai dar certo, não deu certo com fulano, também não vai dar certo com você. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Porque isso pode fazer você murmurar e retroceder. A influência desses homens trouxe um alvoroço no meio do povo. 10 foram negativos. E você pode observar que a maioria será negativa. A maioria não vai querer. A maioria não torce pelo sucesso, não torce para conquistar. Mas disseram, e isso trouxe um alvoroço no meio do povo que veio causar uma grande rebelião. E esses homens e a geração que naquela época estava não pôde entrar na Terra Prometida. Só que 2 homens tinham uma perspectiva, tinham uma visão ampliada. Eles enxergavam longe, além do problema. Ou por que não dizer que quando eles olharam para aquele problema, eles também viram, não, são gigantes de fato, mas maior do que o gigante é Deus. As cidades são fortificadas, mas forte é Deus. Assim, o negócio há dificuldade, sim. Haverá obstáculo, sim. Mas maior do que qualquer obstáculo é o Senhor. Aí o texto nos mostra que olha o que nós podemos aprender com esses 2 homens que tinham uma perspectiva de vencedor, que tinham uma fé genuína e verdadeira, que não olhava para o problema, mas olhava para o Senhor, maior do que o problema. Não diga que o problema é grande. Olhe para esse problema e diga que o teu Deus é maior do que ele. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente, convicção, subiremos, fé, convicção, e possuiremos em herança, porque asseguramente prevaleceremos contra ela. Enquanto os 10 dissemos, porém não tem como, porém não dá, porém, fica colocando poréns, fica colocando dificuldades. Deus está te chamando para ser um Caleb, para dizer com convicção, não, ainda que haja obstáculo, eu vou vencer. Ainda que haja dificuldade, eu vou vencer. Ainda que haja gigante, eu vou vencer. A perspectiva de um vencedor é: não se assuste com gigantes, não se assuste com muralhas. Josué também está aqui
Porque foi Caleb e Josué que tiveram uma perspectiva, aleluias, de um vencedor. Josué, no capítulo 5, ele para de frente à muralha, vê aquela muralha gigantesca, e de repente aparece o Senhor do lado, aparece um varão, e o Senhor começa a falar com ele, e o lugar onde ele está pisando, a terra era santa. Aquele anjo pede para ele tirar a sandália dos seus pés, mas chega no capítulo 6, o Senhor diz: tenho entregado Jericó nas tuas mãos. Jericó era uma cidade fortificada, Jericó era uma cidade fortaleza, ninguém nunca havia entrado naquela cidade, ninguém nunca tinha conquistado até aquele momento, mas Deus era com Josué. Ele não olhou para o tamanho da muralha, ele não olhou para o tamanho das circunstâncias, mas ouviu a voz de Deus e o Senhor entregou em suas mãos. A perspectiva de um vencedor é que tem confiança, convicção, tem fé. Você precisa ter fé. Ei, sabe o que o Senhor está dizendo? Não olhe para o lado, não olhe para o lado. Olhe para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Olhe para o Senhor. Ele é o teu socorro, Ele é o teu Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A sua esperança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Seus olhos têm que estar fixados em Deus. E não nos gigantes. Porque se você olhar para o gigante e olhar para você, você vai se ver como esses homens se viram. Nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Ninguém disse que eles eram pequenos. Mas a sua mentalidade, a sua fé e a sua forma de ver, olharam para a sua limitação, olharam para o seu tamanho e olharam para quem estava diante deles, que era um gigante. Davi nos ensina uma confiança, uma certeza de vitória, que olha para o gigante. Davi é pequeno, mas ele não olha para o gigante como se fosse o grande, não. Ele olha para Deus, que é maior do que o gigante, e diz: no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Ele foi no nome do Senhor. Você precisa mudar essa visão. Você precisa mudar essas palavras. Você precisa substituir essas palavras. O Senhor está falando contigo. Erga a tua cabeça. Olhe para mim. Olhe para o alto. Olhe para a minha palavra. Então Josué e Caleb creram na palavra. Versículo 6 do capítulo 14 diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nula dará, que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb se levantam. Entre aqueles dois acreditaram, dois tiveram confiança. Ei, a maioria não vai acreditar, a maioria não vai torcer, a maioria não vai te incentivar pelo teu crescimento, mas Deus vai levantar sempre um Josué e um Caleb para dizer: nós vamos conquistar, nós vamos conquistar, nós vamos entrar na terra prometida. Se o Senhor é conosco, não temas, o Senhor está falando contigo. Não ouça as vozes daqueles que tentam te parar e lançar palavras negativas. Haverá a maioria dizendo porém para você, um porém que você não vai conseguir a casa, um porém que você não vai conseguir um trabalho, um porém que você não vai conseguir crescer, um porém que o negócio não vai dar certo, o teu empreendimento não vai avançar. Mas Deus sempre levanta um Josué e um Caleb para dizer: se o Senhor é conosco, nós conquistaremos. Você recebe essa palavra? Olhe para o alto, mude a sua visão. A perspectiva de um vencedor. Não olha para a adversidade, não olha para a circunstância. Olha além da tempestade. Quando você está acima das nuvens, você vê o sol que brilha. Mas em um dia chuvoso, quando você está acima das nuvens, você vê um sol que brilha. Mas quando você desce abaixo das nuvens, está um temporal de chuva. Mas sempre acima das nuvens haverá um sol que raia,
haverá um sol que brilha e o sol da justiça vai brilhar na sua vida. Mude a sua visão. O apóstolo Paulo diz: não andamos por vista, ou seja, pelo que a gente enxerga aqui no momento, mas sim por fé. A perspectiva de um vencedor é olhar além do problema, é olhar além da circunstância, olhar além da tempestade. Já enxerga o resultado. Josué enxergou já conquistando a terra prometida. Caleb enxergou já conquistando a terra prometida. E de fato ambos conquistaram e entraram na terra prometida. Glória a Deus, aleluia. A perspectiva de um vencedor. Os vencedores não se assustam com gigantes. Os vencedores confiam no Senhor. A sua confiança tem que estar no Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe por intermédio dessa palavra. Eu quero agradecer aos irmãos, cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem estado conosco dia a dia. Peço a você, compartilhe essa palavra com alguém. Você que ainda não é inscrito, hein? Se inscreva no canal, ative a notificação, porque se você não ativar a notificação, o YouTube não vai trazer lembrete para você. Então ative aí a notificação, verifique, se inscreva, compartilhe aí com alguns amigos, tá bom? Para que outras vidas sejam edificadas. E é um prazer ter você aqui conosco em meu canal. Deus abençoe as vossas vidas, sua casa, sua família, seu lar. E o Senhor te abençoe e que o Senhor te prospere.